A história que vamos contar hoje é sobre transformação. Uma transformação que começa de fora para dentro, onde a ação de ajudar o próximo se reflete diretamente em uma mudança pessoal profunda. O nosso personagem, mesmo sem saber, ao estender a mão para essas crianças abandonadas, inicia uma jornada de cura emocional e descoberta de um propósito de vida que vai muito além do dinheiro. Nosso protagonista é um homem que, para os olhos de quem vê de fora, tem tudo que a maioria das pessoas almeja. Ele construiu um império financeiro ao longo dos anos, tornou-se uma referência no mundo dos negócios e acumula patrimônio suficiente para garantir conforto e luxo para várias gerações. Ele é admirado por colegas, invejado por concorrentes, e respeitado em sua comunidade. Mas por trás de toda essa fachada de sucesso, há uma verdade que poucos conhecem: a solidão. A vida de um milionário pode parecer perfeita, mas, para ele, essa realidade é bem diferente. Após anos de foco total na carreira, ele se afastou das pessoas. As amizades se tornaram superficiais, baseadas em interesses. Sua família, antes presente, agora se distanciou, e ele se vê cercado de desconhecidos, mesmo em sua própria casa. O vazio que ele sente não é preenchido por carros de luxo, casas em locais paradisíacos ou jantares extravagantes. Nada disso o completa. Embora ainda jovem para os padrões de sua profissão, ele começa a perceber que a vida não pode ser apenas sobre conquistas materiais. Ele já atingiu o ápice da carreira, mas a sensação de realização não chegou junto. Cada novo contrato fechado, cada novo negócio bem-sucedido traz uma satisfação momentânea, mas logo desaparece. Ele começa a questionar o propósito de tudo isso. Afinal, o que vem depois de alcançar tudo o que sempre sonhou? Ao olhar para o espelho, ele vê uma figura distante de quem ele era. Alguém que, há muitos anos, era movido por sonhos e ambições, mas que agora parece ter perdido o brilho no olhar. Acordar todas as manhãs para mais um dia de reuniões, decisões e estratégias deixou de ser empolgante. Ele está preso em um ciclo de rotina, sem propósito, e começa a se perguntar se não há algo mais significativo esperando por ele do outro lado da vida. É nesse contexto que ele se encontra quando o inesperado acontece: um encontro casual com duas crianças abandonadas muda completamente o rumo de sua vida. Um encontro que, à primeira vista, parece insignificante, mas que o forçará a confrontar todas as suas dúvidas e a buscar respostas para suas inquietações internas. Ele não sabe ainda, mas está prestes a embarcar em uma jornada de autoconhecimento e redenção que mudará sua vida para sempre. Era uma noite fria, e o milionário, após mais um dia de reuniões e decisões exaustivas, decidiu caminhar pelas ruas da cidade, tentando acalmar sua mente sobrecarregada. Ele buscava clareza, um momento de paz em meio à tempestade de seus pensamentos. A caminhada o levou a um bairro mais humilde, um local que ele raramente visitava, mas que, naquela noite, parecia chamar sua atenção. Foi ali que ele viu algo que mudaria sua vida para sempre: em duas crianças, uma garota de cerca de 7 anos e um bebê recém-nascido, enrolados em cobertores velhos, abandonados em um canto escuro da rua. A visão o paralisou por um instante. Ele olhou ao redor, esperando encontrar algum adulto responsável, alguém que pudesse estar cuidando delas. Mas não havia ninguém. A menina olhava fixamente para ele, com uma mistura de medo e desespero nos olhos, enquanto segurava o bebê com todas as suas forças. Ele sentiu um nó na garganta ao perceber a vulnerabilidade delas. Nunca em sua vida ele havia se deparado com algo tão cru e real ali, no meio da cidade. Estavam duas vidas completamente desamparadas, invisíveis para a maioria das pessoas que passavam apressadas. Seu instinto imediato foi ignorar. Ele não sabia como lidar com aquela situação. Ele não tinha tempo, nem disposição, para se envolver com problemas alheios. Mas, enquanto ele tentava afastar-se, algo dentro dele o impedia. Era como se aqueles olhos, especialmente os da garota, estivessem pedindo por mais do que simples ajuda. Pediam uma mudança, uma resposta que ele próprio precisava encontrar. Por algum motivo que ele não conseguia explicar, ele voltou. Aproximando-se lentamente, ele se abaixou à altura das crianças. "Vocês estão bem?", perguntou, com uma voz hesitante, quase insegura.
A garota, ainda assustada, não respondeu de imediato. O bebê choramingava, e ela o balançava suavemente para tentar acalmá-lo. Onde estão seus pais? Ele insistiu, tentando entender a situação. Foi nesse momento que a garota, com uma voz quase inaudível, disse algo que o atingiu como um golpe, e eles foram embora. Disseram que não voltariam. Essas palavras ecoaram em sua mente, despertando sentimentos que ele não sabia que tinha. Como alguém poderia abandonar duas crianças assim? E, mais importante, o que ele poderia fazer a respeito? Por um momento, ele se sentiu impotente. Toda sua fortuna, seu sucesso, não pareciam suficientes para lidar com aquela situação. Mas ele sabia que não podia simplesmente virar as costas e seguir seu caminho. Algo maior estava em jogo. Ele olhou para a menina e disse: "Venham comigo. Vamos encontrar um lugar seguro para vocês." Sem hesitar, ele as pegou e as levou até seu carro. No caminho, sua mente fervilhava. Quem eram essas crianças? Qual seria o próximo passo? Ele ainda não sabia, mas uma coisa era certa, e aquela noite seria o começo de uma jornada que ele nunca imaginaria seguir. No caminho para sua casa, o milionário não conseguia parar de pensar na situação das duas crianças. Enquanto dirigia, a menina permaneceu em silêncio, com o bebê adormecido em seus braços. A cada olhar furtivo que ele lançava para o retrovisor, algo dentro dele mudava. Aquele era um momento de virada, ainda que ele não tivesse plena consciência disso. Ao chegar em casa, sua mansão parecia mais fria do que nunca, contrastando com o calor da responsabilidade que agora repousava sobre seus ombros. Ele não estava preparado para lidar com crianças, especialmente duas que vinham de um contexto tão trágico. Mas, ao mesmo tempo, sentia que essa era uma chance de fazer algo diferente, algo que realmente importasse. Sua vida até então tinha sido focada em si mesmo, em seus negócios e em acumular riqueza, mas agora ele se via em uma situação que exigia mais do que dinheiro ou poder. Era algo mais profundo, algo que ele não podia resolver com uma simples transação financeira. Ao entrar com as crianças, ele chamou uma de suas funcionárias, que ficou surpresa ao ver o patrão acompanhado de duas crianças que pareciam ter vindo das ruas. "Elas precisam de um lugar seguro para passar a noite", ele disse, sem muitos detalhes. "Cuide delas. Amanhã resolveremos o que fazer." A funcionária, embora intrigada, prontamente atendeu ao pedido e levou as crianças para um quarto de hóspedes. O milionário, por sua vez, sentou-se em sua poltrona na sala de estar, o peso das decisões do dia finalmente o atingindo. Ele começou a questionar suas motivações. Por que ele havia trazido aquelas crianças para sua casa? Estaria ele buscando um tipo de redenção? Talvez. Mas, mais do que isso, ele sentia que havia algo de maior propósito em jogo, algo que transcendia suas próprias preocupações. Ajudar aquelas crianças não era apenas sobre o que ele poderia fazer por elas, mas o que elas poderiam despertar nele. Naquela noite, o milionário mal conseguiu dormir. Sua mente não parava de girar em torno da situação. Ele sabia que o simples ato de oferecer abrigo temporário não seria suficiente. Essas crianças precisavam de mais. Elas precisavam de cuidados, de apoio, de uma estrutura que ele, naquele momento, não estava preparado para oferecer. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que havia começado algo que não poderia ser desfeito. Na manhã seguinte, ele se levantou decidido a fazer mais. Era hora de entender melhor a história daquelas crianças e descobrir o que poderia ser feito a longo prazo. Ele sabia que isso exigiria tempo, esforço e, acima de tudo, uma mudança profunda em sua forma de ver o mundo. E, apesar de todo o receio, ele estava disposto a embarcar nessa jornada. Porque, no fundo, ele sabia que essa era a única maneira de encontrar o que ele tanto buscava, um propósito verdadeiro. Com a decisão tomada de ajudar as crianças de forma mais profunda, o milionário sabia que precisava conhecer melhor sua história. Ele não podia simplesmente abrigá-las sem entender de onde vieram e o que realmente havia acontecido. Na manhã seguinte, após uma noite mal dormida, ele pediu que sua funcionária trouxesse a menina para conversar.
Ele se preparou mentalmente para ouvir algo que poderia mudar ainda mais o curso de sua vida. Quando a garota entrou na sala, ainda carregando nos olhos o medo e a insegurança do desconhecido, o milionário a recebeu com um sorriso suave. "Eu queria conversar um pouco com você, tudo bem?", perguntou, em um tom acolhedor, tentando transmitir o máximo de segurança possível. A menina acenou com a cabeça, ainda desconfiada, mas sentou-se na cadeira à sua frente. Ele não sabia exatamente por onde começar, mas sabia que precisava ser cuidadoso. Afinal, ela havia passado por algo terrível. "Qual é o seu nome?", perguntou suavemente, esperando estabelecer algum tipo de conexão. "Sofia", respondeu a menina, com a voz fraca, mas clara. "E esse é o seu irmão?", ele perguntou, apontando para o bebê que a acompanhava o tempo todo. "Sim, ele se chama Lucas", respondeu ela, com um olhar protetor para o pequeno, que ainda dormia tranquilamente. O milionário sabia que precisava ir além, mas não queria pressioná-la. "Onde estão seus pais, Sofia?". Essa pergunta era inevitável, e ele sabia que a resposta provavelmente seria difícil de ouvir. Sofia abaixou os olhos, e um silêncio pesado se instalou na sala. Depois de alguns segundos, ela finalmente respondeu, "E eles foram embora. Disseram que não podiam mais cuidar de nós. Não sei onde estão agora". O milionário sentiu um aperto no coração ao ouvir isso. Duas crianças tão pequenas, abandonadas à própria sorte, sem ninguém para protegê-las. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo a gravidade da situação. Sofia, por sua vez, parecia mais aliviada por finalmente ter contado a alguém, embora ainda mantivesse certa distância emocional. Ela havia sido forçada a amadurecer rápido demais para uma criança de sua idade, e ele sabia que isso não mudaria da noite para o dia. "Eu vou cuidar de vocês", disse ele com firmeza, como se estivesse fazendo uma promessa não só para ela, mas para si mesmo. "Vocês estão seguros aqui agora, e vou fazer o que for necessário para ajudar vocês". Sofia olhou para ele com uma mistura de desconfiança e esperança. Ela queria acreditar que aquele estranho poderia realmente salvá-los, mas anos de desamparo haviam deixado marcas profundas. O milionário, ao ouvir a história de Sofia, percebeu que sua decisão de acolhê-los era apenas o primeiro passo de muitos. Ele sabia que a jornada seria longa e desafiadora, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. Não se tratava apenas de salvar aquelas crianças, mas também de salvar a si mesmo, encontrando na solidariedade o que tanto lhe faltava, redenção e propósito. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e descobertas. O milionário se viu mergulhado em uma rotina completamente nova. Agora, além de seus negócios e compromissos, ele estava diretamente envolvido na vida de Sofia e Lucas. Cada dia trazia um novo desafio, mas, ao mesmo tempo, cada pequena vitória, um sorriso de Sofia, o choro de Lucas acalmado com um carinho, reacendia algo dentro dele que há muito tempo estava adormecido. Uma sensação de realização genuína, muito diferente da que sentia ao fechar grandes negócios. Ele sabia que a situação das crianças exigia mais do que ele poderia oferecer sozinho. Foi então que começou a procurar ajuda especializada. Contatou assistentes sociais, psicólogos e pediatras, todos com o objetivo de proporcionar um ambiente seguro e saudável para elas. Mas, à medida que o apoio externo era providenciado, ele começou a perceber que essa experiência estava moldando algo dentro de si. Não era apenas uma questão de oferecer recursos ou infraestrutura, ele estava sendo confrontado com suas próprias limitações emocionais e a falta de conexão com as pessoas ao seu redor. Cada conversa com Sofia era uma janela para um mundo que ele não conhecia. Apesar de sua idade, ela era surpreendentemente resiliente, mas suas respostas lacônicas e a forma como evitava contato direto revelavam os traumas que carregava. Lucas, por outro lado, ainda era pequeno demais para entender o que estava acontecendo ao seu redor, mas o milionário sabia que as cicatrizes emocionais podiam marcar o bebê de forma profunda, mesmo nessa tenra idade. Conforme os dias passavam, ele se pegava refletindo sobre sua própria infância. Ele cresceu em uma família abastada, mas sempre foi cercado por uma certa frieza emocional. O sucesso financeiro parecia ser o único objetivo de seus pais,
e ele havia herdado esse mesmo impulso. O carinho, a solidariedade, a empatia, todas essas eram emoções que ele nunca havia realmente explorado. E agora, ironicamente, estava descobrindo o valor dessas qualidades através de duas crianças abandonadas. Nessas reflexões, ele começou a entender que sua riqueza material, por mais grandiosa que fosse, não poderia preencher o vazio que sentia. As relações humanas, a compaixão, o cuidado com o outro, esses eram os verdadeiros tesouros que ele havia ignorado durante toda a sua vida. E, curiosamente, ele se via aprendendo essas lições de duas crianças que, apesar de tudo, ainda tinham tanto a oferecer. Em uma de suas caminhadas pelo jardim da mansão, ele observava Sofia brincar, enquanto Lucas estava confortavelmente deitado em um carrinho. A cena, tão simples e cotidiana, o fez questionar quantas outras oportunidades de viver momentos assim ele havia perdido. Quantas vezes ele se preocupou em acumular mais bens, sem perceber que a verdadeira riqueza estava nas pequenas conexões humanas que negligenciou ao longo de sua trajetória. A jornada de cuidar das crianças, que inicialmente parecia ser um ato de pura caridade, estava se revelando uma viagem para dentro de si mesmo. A transformação que ele tanto buscava não viria através de transações ou acordos milionários, mas sim através do amor e da solidariedade. Ele estava começando a entender que, ao salvar aquelas crianças, ele também estava se salvando. Com esse pensamento, ele se comprometeu ainda mais com o bem-estar de Sofia e Lucas. Ele sabia que o caminho seria longo e desafiador, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava trilhando uma estrada que realmente importava. O milionário percebeu que, para realmente fazer a diferença na vida de Sofia e Lucas, precisava construir uma rede de apoio sólida. Assim que tomou essa decisão, ele se conectou com organizações locais que trabalhavam com crianças em situação de vulnerabilidade. Através dessas interações, ele conheceu pessoas que dedicavam suas vidas a cuidar dos necessitados e que poderiam ajudá-lo a entender melhor o que significava ser um pai, ou, no caso, uma figura protetora, para aquelas crianças. A primeira reunião que ele participou foi em um centro comunitário. Ele se lembrou de como se sentiu deslocado, sentado entre pessoas que estavam ali por um motivo muito diferente do seu. Ele chegou como um salvador, mas rapidamente percebeu que estava cercado por pessoas que eram verdadeiramente dedicadas e apaixonadas pelo que faziam. A conexão que ele estabeleceu com os outros participantes foi um ponto de virada. Ele começou a ouvir histórias de vida que ressoavam com a sua própria jornada de autodescoberta. Uma assistente social chamada Clara se destacou entre os presentes. Ela tinha uma energia contagiante e um coração enorme. Durante a apresentação, Clara falou sobre os desafios diários que as crianças enfrentam e a importância de um lar que não só forneça abrigo, mas também amor e estabilidade. A cada palavra dela, o milionário se sentia mais envolvido, mais consciente de sua própria ignorância sobre o que realmente significava ajudar. Após a apresentação, ele se aproximou de Clara e explicou sua situação com Sofia e Lucas. Ela ouviu atentamente, sem julgamentos, e começou a oferecer conselhos práticos. Clara sugeriu que ele realizasse atividades lúdicas com as crianças, para ajudá-las a se sentirem mais à vontade em sua nova casa. As crianças precisam brincar para se sentir seguras, ela disse. Isso cria vínculos e ajuda a superar traumas. Inspirado por suas palavras, o milionário organizou um dia de atividades ao ar livre, com jogos e brincadeiras, no jardim da mansão. Sofia estava relutante no início, hesitante em se abrir a novas experiências. Mas, à medida que as horas passavam e ela viu Lucas sorrindo enquanto brincava, seu semblante começou a relaxar. A alegria das risadas ecoava pelo jardim, e, pela primeira vez, o milionário viu um brilho nos olhos da menina. Esses momentos de felicidade estavam se tornando um bálsamo para sua alma. Ele percebia que, enquanto ensinava a Sofia e Lucas sobre a diversão e a leveza da infância, ele também estava reaprendendo a ser criança. O peso da responsabilidade que antes o sufocava começou a se dissipar, e ele sentiu que estava criando um espaço seguro onde todos poderiam crescer juntos. Além disso, ele também se dedicou a encontrar um mentor para si mesmo. Ele percebeu que precisava de orientação para se tornar a figura protetora que aquelas crianças precisavam.
Ao buscar um mentor que tivesse experiência em trabalho com crianças e famílias em situações semelhantes, ele ficou surpreso ao descobrir que havia pessoas dispostas a compartilhar suas experiências e conhecimentos. Essa nova conexão ajudou a navegar em sua própria transformação. Com o tempo, a conexão entre o milionário, Sofia e Lucas se fortaleceu. Ele começou a perceber que a solidariedade não era apenas um ato de caridade, mas sim uma troca mútua de amor e apoio. A vulnerabilidade que ele havia aprendido a reconhecer em si mesmo permitiu ver e aceitar as fragilidades das crianças. Ele sabia que essa jornada estava apenas começando, mas cada passo o aproximava mais da redenção que tanto almejava. À medida que os dias se transformavam em semanas, o milionário começou a entender que o caminho da solidariedade não era sempre linear. Embora houvesse momentos de alegria e satisfação, também surgiam desafios que o forçavam a confrontar suas próprias limitações e medos. Sofia e Lucas, com suas histórias de abandono e dor, trouxeram à tona questões que ele nunca havia considerado antes. Uma manhã, enquanto estavam todos juntos na cozinha, Sofia, que já mostrava sinais de maior conforto com ele, fez uma pergunta que o deixou sem palavras: "Por que você está fazendo isso por nós? Ninguém nunca fez nada por mim antes." As palavras dela reverberaram em sua mente. Ele percebeu que, apesar de sua intenção de ajudar, sua motivação não estava completamente clara nem mesmo para ele. "Eu quero ajudar, Sofia. Quero que você e Lucas tenham um lar seguro", respondeu ele, tentando ser honesto. Mas a insegurança na voz dela o fez perceber que as palavras não eram suficientes. Ele começou a entender que, além de oferecer abrigo e recursos, era crucial estabelecer uma conexão emocional genuína com as crianças. Elas não precisavam apenas de um benfeitor, mas de alguém que se importasse profundamente com seu bem-estar. O desafio começou a se intensificar quando Sofia teve uma crise de ansiedade em uma das atividades organizadas. O evento, que tinha como objetivo unir as crianças e fazer com que se sentissem acolhidas, rapidamente se transformou em um momento de angústia para ela. Quando uma nova criança chegou ao grupo, Sofia, em um ataque de desespero, gritou e se afastou. Ela não conseguia lidar com a ideia de perder mais alguém que havia se tornado importante em sua vida. O milionário ficou paralisado por um instante, sem saber como agir. Ele sabia que precisava ser sensível, mas também precisava ser firme. Ao se aproximar, ele se abaixou para ficar ao nível dela e, com calma, disse: "E Sofia, estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Você é importante para mim." O olhar dela, que antes era de pânico, começou a suavizar-se lentamente. Ele a incentivou a respirar fundo e a falar sobre o que estava sentindo. A experiência não apenas ajudou a se acalmar, mas também fez com que ele se sentisse mais preparado para enfrentar as dificuldades. Esses desafios trouxeram um aprendizado profundo. Ele percebeu que a vulnerabilidade era uma parte essencial do processo de cura. Ele não precisava ter todas as respostas, o importante era estar presente, ouvir e dar espaço para que as crianças expressassem suas emoções. Com o tempo, ele começou a estabelecer um espaço seguro onde Sofia e Lucas podiam se sentir livres para compartilhar seus medos e anseios. Além disso, ele percebeu que a solidariedade era uma via de mão dupla. Ajudar não significava apenas dar, significava também receber. As crianças, com suas próprias dores e alegrias, começaram a ensinar a ele lições valiosas sobre a vida. Ao abrir seu coração, ele começou a sentir uma transformação interna. O amor e a compaixão que ele oferecia a elas estavam se revertendo, ajudando-o a curar suas próprias feridas. As dificuldades que enfrentavam juntos não eram em vão, cada obstáculo era uma oportunidade para fortalecer a relação e construir um futuro mais sólido. Ele sabia que havia muito mais pela frente, mas a sensação de que estava no caminho certo o encorajava a continuar. O seu compromisso em ser uma presença constante e solidária na vida de Sofia e Lucas se tornava cada vez mais forte. À medida que o milionário se aprofundava em sua jornada de solidariedade, começou a perceber o impacto positivo que suas ações não apenas tinham na vida de Sofia e Lucas, mas também na comunidade ao redor. As atividades que ele organizava não eram apenas eventos isolados, eles se tornaram um catalisador para mobilizar outras pessoas a se envolverem. Certa manhã,
Durante uma visita ao centro comunitário onde conheceu Clara, o milionário teve uma ideia: e se ele pudesse criar um evento que unisse pessoas da comunidade em torno de uma causa maior? Ele queria mostrar a todos que a solidariedade era contagiante e que, juntos, poderiam fazer uma diferença ainda maior. Com o apoio de Clara e outros colaboradores, ele começou a planejar um festival comunitário de solidariedade, onde as pessoas poderiam se reunir para compartilhar histórias, promover arrecadações e, principalmente, fortalecer os laços entre vizinhos. O evento foi um sucesso absoluto. As crianças estavam animadas, e Sofia e Lucas se sentiram especialmente empoderados ao ajudarem na organização. Eles passaram dias ajudando a criar cartazes, preparar atividades e até mesmo montar uma barraca de doces para arrecadar fundos. O sorriso no rosto de Sofia enquanto contava aos amigos sobre o festival era uma visão que o milionário guardaria para sempre em sua memória. Aquela era a alegria da infância que ele sempre quis proporcionar a eles. No dia do festival, o parque estava repleto de famílias, sorrisos e risadas. Havia estandes com comida, jogos e uma área onde as crianças podiam brincar livremente. O milionário, que antes se sentia distante e desconectado de sua comunidade, agora se via no meio de uma grande rede de solidariedade. Ele estava não apenas dando, mas também recebendo, em uma troca de amor e apoio que o fazia sentir-se mais humano do que nunca. Enquanto o evento acontecia, ele notou um grupo de adultos conversando sobre o impacto que a solidariedade tinha em suas vidas. Uma mulher compartilhou como se sentia inspirada a ajudar uma família vizinha que estava passando por dificuldades financeiras. Um homem, que havia perdido o emprego recentemente, falou sobre como o apoio da comunidade o ajudou a se manter firme durante tempos difíceis. Esses relatos o tocaram profundamente. Ele percebeu que, ao ajudar Sofia e Lucas, estava estimulando uma mudança mais ampla. No final do dia, o milionário teve a chance de se reunir com todos os colaboradores do evento. Em um círculo de agradecimentos, ele falou sobre a importância de cada um e como, juntos, haviam criado um impacto que ia além do que ele jamais poderia ter imaginado. A solidariedade é uma força poderosa, disse ele. Ela nos une e nos transforma. Hoje, não estamos apenas ajudando aqueles que precisam, estamos também transformando nossas próprias vidas. Ao olhar para Sofia e Lucas, que brincavam com outras crianças, ele sentiu uma onda de gratidão. Eles eram uma parte vital daquela mudança, e isso se tornará evidente para ele. A solidariedade não era apenas sobre o que ele poderia oferecer, mas sobre o que todos poderiam construir juntos. Com a união da comunidade, o festival não só arrecadou fundos para as crianças em situação de vulnerabilidade, mas também ajudou a criar uma rede de apoio que continuaria a existir muito além daquele dia. Ele sabia que estava no caminho certo, e que sua jornada de solidariedade e autoconhecimento estava apenas começando. O impacto que ele desejava ter na vida de Sofia e Lucas estava se espalhando como um efeito dominó, criando ondas de mudança que tocariam a vida de muitos outros. Com o festival comunitário como um marco significativo em sua jornada, o milionário começou a reavaliar sua própria definição de sucesso. Durante anos, ele havia medido seu valor através de números, contas bancárias, propriedades e conquistas profissionais. No entanto, agora, à medida que via o impacto positivo de suas ações, percebia que o verdadeiro sucesso estava se manifestando de maneiras que nunca havia imaginado. Sofia e Lucas, ao seu lado, tornaram-se uma fonte constante de inspiração. O brilho nos olhos de Sofia ao falar sobre suas ambições, agora mais altas e mais ousadas, era uma lembrança do poder que a solidariedade tinha de transformar vidas. Ela não era mais a criança tímida e insegura que ele conhecera. Agora, era uma jovem confiante que sonhava em se tornar médica para ajudar outras crianças em situações semelhantes à sua. Em uma conversa casual, Sofia comentou: "Eu quero ser como você, ajudar as pessoas e fazer o bem." Aquela frase tocou profundamente o milionário. Ele nunca havia imaginado que sua jornada poderia influenciar a vida de alguém dessa forma. Isso fez refletir sobre o legado que estava construindo. Quais lições ele queria que Sofia e Lucas levassem consigo? E como poderia garantir que essa transformação fosse duradoura? Decidido a moldar um novo conceito de sucesso, o milionário começou a se envolver ainda mais em causas sociais.
Ele decidiu investir em um projeto que ofereceria educação e treinamento a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Com a ajuda de especialistas em educação e psicologia, ele idealizou uma escola que não apenas ensinasse habilidades acadêmicas, mas também proporcionasse suporte emocional e psicológico. Ele sabia que a verdadeira mudança não vinha apenas de recursos financeiros, mas do amor e do cuidado que seriam oferecidos nesse novo espaço. Enquanto trabalhava nesse projeto, ele percebeu que a solidariedade era como um ciclo. Ao dar, ele recebia; ao ajudar, ele se curava. Essa nova visão de sucesso o motivou a compartilhar sua história com outros milionários empresários. Durante uma conferência de negócios, ele fez um discurso apaixonado sobre a importância de usar os recursos para gerar um impacto positivo na sociedade. Sua mensagem ressoou com muitos, e logo ele começou a ver mudanças na mentalidade de seus colegas. Ele também percebeu que a vulnerabilidade que antes o assustava agora era uma fonte de força. Ao abrir seu coração e compartilhar suas experiências, ele não apenas se conectava com os outros, mas também ajudava a quebrar barreiras. A solidariedade não era apenas uma maneira de ajudar, era um caminho para a autenticidade e a conexão humana genuína. Em cada passo dessa nova jornada, ele começou a encontrar mais propósito. Cada vez que Sophie e Lucas sorriam, ou quando uma criança na escola conseguia superar suas dificuldades, seu coração se enchia de alegria. Ele estava se transformando em alguém que acreditava que o verdadeiro sucesso não era medido por bens materiais, mas pelo impacto positivo que deixava na vida das pessoas. Assim, o milionário aprendeu que a solidariedade era um caminho para a redenção pessoal, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Ele não apenas ajudava crianças abandonadas, ele estava ajudando a criar uma nova geração de líderes solidários, que, por sua vez, continuariam a espalhar a mensagem de amor e compaixão. A jornada estava longe de terminar, mas ele agora tinha certeza de que cada passo dado estava pavimentando um caminho significativo e repleto de esperança. Se você gostou desta história e se acredita que a solidariedade pode ser um caminho para a redenção pessoal, deixe seu like e inscreva-se no canal. A sua participação é fundamental para espalharmos essa mensagem. Não esqueça de ativar as notificações para que você não perca o próximo vídeo, onde continuaremos explorando como a bondade pode mudar o mundo.